luta, é indispensável atentar para a utilização do vaso de nossas possibilidades individuais. Na Terra, onde a maioria das almas encarnadas dorme ainda o sono da indiferença, é mais que necessário a vigilância do trabalhador de Jesus neste particular. Quem não guarde os ouvidos pode ser utilizado pela injustiça. Quem não vigie sobre a língua pode facilmente converter-se em vaso da calúnia, pela leviandade ou pela preocupação de sensacionalismo. Quem não ilumina os olhos pode tornar-se vaso de falso julgamento. Quem não se orientar pelo Espírito cristão será naturalmente conduzido a muitos disparates e perturbações, ainda mesmo quando a boa fé lhe imputa propósitos louváveis. Os homens e mulheres, em todas as condições, estão sendo usados pelas forças da vida, diariamente. Por enquanto, a maioria constitui material utilizado pela malícia e pela viciação. Vasos frágeis e imperfeitos fundem-se e refundem-se todos os dias, em meio de experiências inquietantes e ruins. Raríssimos são aqueles que, no interior purificado, podem servir ao Senhor, habilitados para as boas obras. Muitos ambicionam esta posição elevada, mas não cuidam de si mesmos. Reclamam a situação dos grandes missionários, exigem a luz divina, clamam por revelações avançadas. Contudo, em coisa alguma se esforçam por se libertar das paixões baixas. Observa, pois, amigo, a que princípios serves na lida diária. Lembra-te de que o vaso de tuas possibilidades é sagrado. Que forças da vida se utilizam dele? Não ouvis, acima de tudo, que precisamos da legítima purificação, a fim de que sejamos vasos para a honra e idôneas para o uso do Senhor. Acho que está bem explicado, né? Nós vamos passar agora a palavra para o nosso precista ler isso. Okay? Vamos fechar os nossos olhos, levar os nossos pensamentos em gratidão. Gratidão a Deus, ao Mestre Jesus, a Maria Santíssima, a toda a espiritualidade amiga de luz que prepara esse ambiente, que conduz os nossos trabalhos, que nos assessora a cada instante. Que a palestrante da noite seja incluída, como sempre, pelos guardiões da casa, na pessoa do irmão Gabriel, e que essa noite possamos encher os nossos corações de amor, de paz, de harmonia, a nossa mente de conhecimento, para que possamos a cada dia evoluir no degrau da vida. Que assim seja. A gente hoje tem uma palestra para Érica Albuquerque com o tema Amor Imbatível Amor, que é de João de Ângelo, pelo Espírito João de Ângelo, ditado por Balfão. Seja bem-vinda. Vai agora. Tá. Tá? Obrigado. Oi? Gratidão de estar aqui com vocês mais uma vez. Tá baixinho? Ainda? Tá sim. Eu tô com a sensação de sono.
baixo, então, ó, melhorou? Era eu. Não era o microfone, não. Com esse tema aí, né, essa casa é muito estudiosa. Então, trabalha muito as obras de Joana de Ângeles, né? Que algumas vezes é um desafio para alguns de nós, muitos comentam. Tem um grande estudioso da obra de Joana, que é o Marlon Heidel, que ele foi da Mansão do Caminho e ele é um psicólogo junguiano, que é a base da maioria dos estudos de Joana, são com base na obra de Jung, né? E certa vez ele disse uma coisa que mexeu comigo. Disse, olha, a leitura do livro de Joana não é difícil no sentido de eu não entendo o português dela. É difícil porque ela propõe muita mudança na gente, a gente acha que dá muito trabalho, né, Joana? Aí eu fiquei, será que é isso? Eu vou concordar com ele em partes. Ela usa o português muito dela, realmente, né? Com as palavras que a gente precisa pesquisar muito. Mas essa obra, que por um acaso foi a primeira obra de Joana que eu parei para ler, o português é tranquilo, né? Realmente é o único que eu conheço até o momento. Porque os outros eu costumo consultar o dicionário 2 a 3 vezes por página, né? Então, ok, eu concordo com o que ele diz, mexe muito com a gente, promove muita mudança, é uma linguagem terapêutica que vai mexer com a nossa estrutura. Se eu estou insatisfeita onde eu estou, então é uma linguagem que vai mexer comigo para deixar muito claro que está insatisfatório, vai me gerando desconforto de maneira que me faça querer sair de onde eu estou para ir para um lugar melhor, tudo bom? Então, até que a gente se mobilize a sair, vai inquietar muito, né, a nossa alma. Porque a gente quer viver melhor, mas a gente não gostaria muito de mudar. Se as pessoas que estão no nosso entorno mudassem, ficaria muito mais tranquilo, né? Se meu filho não me desse tanto trabalho, se meu marido pelo menos me desse satisfação, não fosse tão grosso, então é sempre o outro que a gente tem a expectativa que mude. E a terapêutica do Cristo é trazer uma proposta de uma revolução interior. Então, no início do livro, cujo primeiro capítulo é o mesmo nome da obra, Amor, Imbatível Amor, Joana vai começar nos dizendo que o amor é substância criadora e mantenedora do universo, constituído de centelha divina. Então, quando a gente pensa que o amor é a substância criadora, né? Porque a gente pensa, Deus criou o universo. Quando a gente pensa nisso, poucas vezes refletimos, se Deus criou o universo, o amor é a substância criadora e mantenedora. Embora estejamos num caos, hoje muito simbolizado pela pandemia, mas mesmo antes da pandemia, a gente estava vivendo um estado interior de certa angústia maior. A gente tem percebido aumentos dos casos de ansiedade, de depressão. Então a gente já tinha aí o princípio de uma pandemia interna. Mas é importante a gente lembrar que o amor é a substância criadora e mantenedora. A gente para muitas vezes no pensamento da criação. Ah, criou, foi bonito, né? Tem a obra A Caminho da Luz, em que Emmanuel vai trazer para a gente a beleza desse amor na constituição do planeta Terra. É muito linda essa obra, né, psicografada pelo Chico Xavier. Mas a gente esquece que mesmo em meio a esse caos que nós nos conectamos, porque o caos existe para quem se conecta com ele, o amor é a substância mantenedora. Mesmo em meio a tantas dores, desafios, conflitos, o amor divino está aqui. Então, quando na questão 625 do Livro dos Espíritos, quando Kardec questiona qual o modelo mais perfeito a ser seguido, e que a resposta é a resposta mais curta de toda a obra, que é Jesus, ele está nos dizendo, é amor. O modelo a ser seguido é o amor. Porque Jesus é a expressão maior que a gente teve notícia do espelho, do reflexo do amor de Deus pela humanidade. Jesus é o representante
de Deus na Terra. Então, quando a doutrina espírita vai nos dizer que o modelo mais perfeito a ser seguido é Jesus, é o mesmo que nos dizer, só que de uma forma mais concreta, personificada, que o modelo mais perfeito a ser seguido é o amor. E a gente ainda se perde muito em como que na prática podemos realizar essa prática desse amor. A doutrina espírita vai trazer que a caridade é esse amor em movimento. Eu desconheço alguma doutrina filosófica ou teológica que traga tanta ênfase na importância da caridade. E é importante que nós, que nos dizemos espíritas, ou aqueles que vêm para conhecer e tentar entender melhor, pensemos, porque nós espíritas temos muito uma tendência de um movimento externo da caridade, de abdicar para além do limite das nossas forças o exercício da caridade. Fora da caridade não há salvação. Isso é perfeito e é libertador. Nos tira do exclusivismo, da chaga do exclusivismo religioso, de que você só vai ser salvo por aqui, você só é feliz por aqui e o resto do mundo é inferior. Isso é muito uma fala de amor, que fora da caridade não há salvação, fora de fazer o bem, fora de colocar o amor em movimento, a humanidade se perde. Essa semana eu precisei fazer uma gravação para um podcast falando sobre perversões, que é uma estrutura do sujeito de ser perverso. A gente conhece a perversão no sentido moral e a gente era tratando da perversão no sentido sexual. E Freud, que é o pai da psicanálise, quando vai estudar a perversão, ele faz eu não sei entender. Porque o ser humano ele tem dentro de si duas pulsões, pulsão de vida e pulsão de morte. A pulsão de vida é representada pelo Deus do amor, Eros, amor. A pulsão de morte, Thanos, morte. Então nós temos as duas pulsões. Quando a gente pensa em pulsão de vida e pulsão de morte, a pulsão de morte meio que dá uma assustada na gente, Então quem está muito conectado com a pulsão de morte está em depressão, ou seja, eu estou afastado dessa pulsão de amor, dessa centelha divina, e Freud não vai usar essa expressão centelha divina, mas a gente aqui, da centelha divina que cada um de nós possuímos dentro de nós, quando fomos criados, está aqui dentro, instalado. Agora, como é que está a nossa manutenção? A gente muitas vezes tem se conectado com essa pulsão de morte, ou seja, de destruição, nos afastando do amor. Mas é importante que compreendamos que a pulsão de morte, quando ele fala, também tem a sua importância. Porque a gente fala uma estrutura psíquica, tem a morte simbólica. Existem relações que precisam morrer para que a gente possa renascer para a vida. Porque se não houver a morte daquele formato de relacionamento, quem morre sou eu, porque a coisa não está me fazendo bem. Então, a morte ela é importante, inclusive na nossa existência na carne. Então, mortes simbólicas, elas são importantes, A morte para o meu passado, eu era dessa forma, mas essa quem eu fui precisa morrer simbolicamente para que eu possa ser essa pessoa renovada, mais conectada com a pulsão de vida, com a pulsão do amor. Então ele vai dizer que não dá para descrever, ele não se atreve nem a intuir como explicar a perversão, porque na perversão não há uma existência, pelo menos significativa, do que é amor. Eu digo pelo menos porque para nós que somos espíritas, se somos todos criaturas divinas, se o amor, o planeta é constituído de essência divina, substância, e é mantido, e todos nós somos constituídos por amor, o amor está lá, para nós espíritas, ok? Agora, o que é que acontece? Muitos de nós temos um medo imenso de acessar os nossos sentimentos. Então a gente bloqueia e cria inúmeras barreiras. A gente escolhe muitas vezes não amar para não sofrer. E eu, muito novinha, comecei a entender isso quando uma gatinha que a minha avó criava morreu. Eu disse, não crio mais nenhum animal.
Deus me livre que eu não quero sofrer de novo. Não vou passar por isso. E aí eu perguntei à minha avó, disse, mas avó, e os anos que a senhora foi feliz com a gatinha, não valeu a pena? Se voltasse no tempo, a senhora não teria pegado a gatinha de novo? Claro que eu teria, ela era o amor da minha vida e etc. Então por que agora a senhora acha que não pode viver isso de novo? Então o Brasil é o país mais ansioso do mundo, isso é um sintoma de ansiedade. Quando eu digo, eu não vou mais adotar um animal, porque eu já sofri com o outro que eu tive, foi tão importante e ele morreu, eu estou pensando na morte do próximo animal, eu não estou pensando na vida. Então eu estou conectado muito mais com a pulsão da morte, da destruição, do que com a pulsão de vida, com os anos de felicidade, de troca de afeto que esse animal vai me trazer. Então eu trouxe o exemplo do animal que foi o que me startou na época assim. Aí eu percebi que eu estava com medo de amar e trago para as nossas relações humanas como temos medo. Então, por medo de vir a sofrer numa experiência de relacionamento, muitos de nós ou escolhemos não nos relacionar mais na prática ou viver um relacionamento fake, superficial. Eu não vou me entregar, porque se eu me entregar eu vou sofrer e etc. Então a gente reprime um impulso que há natural dentro da gente, que é viver relações humanas. Nós somos do abraço, muito especialmente nós brasileiros e mais especialmente ainda nós nordestinos, né? A gente é do contato, a pandemia mexeu um pouquinho com isso e a gente sempre valorizou de um modo geral, né, culturalmente, o abraço, a troca, o calor humano. Mas a gente tem vivido cada vez mais aprisionado em si mesmo, porque a gente está se conectando muito mais com a pulsão da destruição do que com o amor, que é a fala primeira, o primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Imagina se hoje a gente está com medo de amar. Imagina na época que Jesus falou isso, como abalou as estruturas. Quando esse ser divino veio falar para a gente sobre amor. E ainda hoje a gente treme de medo. Eu não vou amar para não sofrer. O que é que eu faço? Eu vivo sofrendo porque eu evito amar. Olha o que a gente está fazendo. A gente tem tanto medo de sofrer e a nossa ansiedade conecta tanto com o sofrimento que a gente principia por nós mesmos um sofrimento para não ter que amar, porque se amar pode ser que eu venha sofrer. Olha como a nossa percepção de mundo, de sentimento está tão machucada que está adoecida. Então o que eu percebo é que quando a gente se conecta com a ansiedade, quando a gente vive uma ansiedade, a angústia, meu Deus, como vai ser? A gente se afasta do divino. Porque quando a gente se conecta com o divino, é calma, é serenidade, é segurança, é sentimento de proteção, é Deus, é amor. Então, quanto mais a gente se conecta com o amor, e só poderá ver a Deus aquele que tem puro o coração. Eu tenho que limpar e trabalhando a limpeza dos meus traumas, dos meus medos, porque os traumas nos deixam com medo. É natural, né? Mas eu amei, eu me entreguei, mas eu preciso observar, eu amei ou eu me apeguei? Porque o amor, ele é maior, ele é sereno. Quando a gente ama de verdade, a gente agradece a oportunidade de ter vivido aquela experiência. A experiência do aprendizado, a experiência de ter demonstrado afeto, ter tido essa troca. Existem pessoas que tiveram um grande amor na vida, às vezes ficam viúva ou viúva, e nunca mais se relacionam, mas dizem, o que eu vivi no meu casamento valeu. Porque tem gente que vive a vida inteira e não sabe o que é ser amado, eu sei. Ou seja, é um amor que te mantém nutrido, que te mantém alimentado, que não se acaba com a morte, independente da crença religiosa. Independente de você achar que esse espírito vive, mas o que ficou em você, 20 anos de história, 10 anos, 5 anos, aquilo que você viveu, que foi válido, e você conseguir olhar para essa memória e conseguir ter gratidão, isso é amor. Quando eu tenho um medo imperando em mim, que me limita nas minhas ações, eu estou me desconectando do amor.
Eu estou mais ali conectado com o sentimento de apego, de posse, que é uma outra versão do medo. Tenho tanto medo de perder o seguro, que eu sufoco, eu acho que eu amo, eu acho que eu dou tudo, eu dou desespero. A minha angústia eu transfiro para o outro, transfiro no sentido de sair de mim, ficar lá não. De eu tenho e o outro tem também. E Joana vai dizer que o amor é o único sentimento que quanto mais a gente compartilha, mais a gente tem, mais a gente se reabastece. Quando você dá amor, mais amor brota. Quanto mais a gente tem, não vai faltar. Tem mãe que tem medo de amar os 2 filhos, de ter um segundo filho, que a Maria, eu amo tanto, eu não posso diminuir o que eu amo. É outro amor, é outra pessoa. Nasce outro filho, brota outro amor, se assim você permitir. Então tem gente que nem se permite ser mãe de novo. E às vezes acontece uma gravidez e não se entrega, porque senão o meu filho vai sofrer, seja de forma consciente e ou inconscientemente. Aí passa o tempo, você olha para trás, um filho revoltado ou uma filha revoltada, magoado com você e você perdido e faz, ai meu Deus, se eu pudesse voltar no tempo e fazer de novo. Que bacana que a gente não volta no tempo especificamente, mas é como que o tempo volta para a gente, né? Como a doutrina espírita, vem novos tempos, para que possamos repetir as experiências. E o que é isso, senão misericórdia divina, exemplificação de amor? Que a coisa mais impossível do mundo é dizer, se o tempo voltasse, a gente pudesse fazer, né? Acho que a maioria aqui, né? Acho que só 2 pessoas não são assim, da vibe dos filmes que eu assisti. Aquele filme é De Volta ao Futuro, né? Eu penso que todo mundo se realizou assistindo aquele filme. Aquele é o que todo mundo queria fazer. Que lindo que a doutrina espírita nos oportuniza. Num tempo adiante, a gente nós com outros corpos, as pessoas com outros corpos, mas os espíritos tendo a oportunidade de reviver uma mesma dinâmica, de uma forma diferente, para que possamos nos ajustarmos com a nossa consciência. Olha quanta misericórdia. Quanto mais a gente se conecta com o que é o amor de Deus e a expansão de Deus sobre nós, mais tranquilo a gente fica, mais a gente se afasta dessa ansiedade que nos tem dominado. Então, o psicanalista escreveu um artigo certa vez que disse: os remédios de hoje em dia são as novas camisas de força. Eu sou muito a favor da medicação. Eu até brinco, sabe? Eu acho que eu não teria maturidade para ser psiquiatra. Brincadeira, né? Você acha que é dar remédio para todo mundo, etc. Sou muito a favor, a doutrina espírita é muito a favor da ciência. A ciência faz parte dessa filosofia doutrinária. Mas a gente precisa buscar em nós essa força divina que todos nós temos. Sabe, a mão de Deus assim sobre a gente para enfrentarmos os nossos desafios. Não nos acomodarmos esperando que um comprimido resolva os nossos problemas. É um apoio necessário, importante. Ano passado mesmo eu estava dormindo tanto. Disse, meu Deus, eu estou com depressão. Corri para o psiquiatra. Quando fui entrando no 3º mês, que eu nem abri o olho direito, eu disse, não pode, a pessoa não está acordando para a vida. Estou eu e a pessoa de morte, corre. Mas era resistência à insulina, né? E a gente foi investigando, não era. Mas se fosse, com toda a humildade do mundo, antidepressivo. Então indico, fui para 3 consultas, não estou vendo ansiedade, isso eu tenho certeza. Não vejo depressão, mas doutor, não me acordo. Olha, eu estou dormindo o dia todo. Isso eu vou me indicar para o neurologista. Então, eu tenho a felicidade de ter um acesso a um psiquiatra fantástico, que é muito raro, infelizmente. Por que ele é fantástico? Porque ele é humanizado. Né? Então, a referência que eu recebi dele, ele atende os pacientes do CAPS, parece que cada um está pagando R$800 na consulta. Eu disse, isso eu quero contar. Nem perguntei como era a questão de ajuste de remédio, porque se é um psiquiatra que tem alma, ele sabe trabalhar. Acolhe a outra alma, né? Eu disse, não, bem, meu Deus, que eu acho que eu estou com depressão num período que eu achei um psiquiatra bom, porque eu já tive dificuldades com pacientes por conta de psiquiatra que destruiu o que a gente estava construindo. Então, assim, apoio muito buscar a medicação, todos nós, quando sentimos que estamos necessitando. Às vezes a gente necessita, mas não se percebe,
e às vezes que convive com a gente, vem conversar, dá um conselho, porque quando a gente está alterado, a gente não tem consciência, a gente percebe às vezes depois. Então que a gente também escute às vezes o outro com humildade. Às vezes o outro está exagerando, então vamos colocar um filtro, né? O outro como é que está. Vamos nos observar. E aí, sendo necessário, vamos para a medicação. Mas não para a acomodação do meu próprio esforço, do meu enfrentamento interior, de perceber as minhas emoções, de me analisar, de perceber o que eu preciso mudar em mim e esperar que o remédio faça tudo que tem que ser feito. O remédio é para fazer a parte dele e eu preciso fazer a minha. Porque não é filosofia de vida, exceto em muitos casos das psicoses, como esquizofrenia e transtorno afetivo bipolar, tirando essas questões, não é filosofia de vida viver à base de remédios. Não é. Né? Não é para isso que a gente está aqui. É para a gente fazer um enfrentamento. Então, quando a gente olha para a vida com uma perspectiva muito melancólica, muito escurecida, a gente se afastou desse amor, imbatível amor do Mestre. Quando a gente pensa nisso, não é com qualquer condenação. Ah, isso é falta de Deus, muita gente diz, né? Eu estou naquele momento muito identificado com a tristeza. Não estou identificado tanto com o divino. Estou identificado. Às vezes a pessoa acredita em Deus, sabe que Deus existe, como por exemplo o padre Marcelo Rossi, padre Fábio de Mello, né? Um com depressão, outro com síndrome do pânico. A beleza dos testemunhos deles, desses depoimentos, a importância para dizer, mesmo a gente aqui, trabalhando, acreditando, vivendo isso, entrei numa crise dessa. Ou seja, trouxe a humanidade. Porque antigamente a gente vivia fantasia. Se era padre, se era pastor, se era palestrante espírita, não adoece, não tem problema, não tem transtorno. Ou seja, fantasia. Se é ser humano, veio para esse planetinha azul, respirou, meu bem, presta atenção que aguenta o barco. É muita coisa para a gente. É muita coisa, né? Para a gente administrar ao mesmo tempo. E por que é muita coisa? Porque internamente nós temos uma tendência de sermos agitados, de a gente perder a fé e a esperança. E aí eu vou trazer a fé, não na perspectiva religiosa, mas a fé em si mesmo. Não é estritamente religiosa, porque ela também está dentro. A fé em mim. Eu costumo dizer que eu não dou limites às possibilidades de cura do outro. Quando se fala em saúde mental, e a gente está falando aqui de uma abordagem psicológica, quando se fala em saúde mental, hoje não se fala mais em cura, se fala em controle, né? Mas eu sou sujeito de esperança. Eu não sei até onde a mente do outro vai, eu posso dizer que ele não vai se curar, não. A mente da gente é magnífica. O poder da mente humana, eu não digo, olhar a literatura diz, eu tenho que ser honesta, né? O povo que estuda muito diz, não tem cura mais. É controle. Eu não dou limite, não. Você e sua mente, o tratamento aí, arrocha, né? Porque vai que nessa encarnação que a pessoa melhora, e eu sei que eu estou com um projeto reencarnatório com o outro, e independente de eu ser espírita, a mente humana, a neurociência, o quanto mostra, hoje a gente tem um conhecimento da neuroplasticidade, do quanto a gente pode exercitar o cérebro e reverter várias doenças. Então, há 10 anos atrás, mal de Alzheimer sem chance. Hoje diz, exercícios aqui, de repente, tal fase a gente já consegue. Então, eu não sei se agora, se daqui 10 anos, se é 20, 30, não vai ser, mas eu acredito que vai ser. Então, não dou limites. Como antigamente os médicos davam, você tem 3 meses de vida, e o povo vivia 10. Eu acho uma besteira. Tem médico que ainda hoje faz. Eu não tenho limite nem controle sobre a vida do outro e sobre o psiquismo do outro. Então, eu assumo a responsabilidade de reconhecer. A literatura diz que não tem cura, é controle, mas eu não sei. Né? Qual o limite? E com controle, lembrando que também é muito bom, né? Também traz muita qualidade de vida. Então, o que é que a gente entende por amor? Quando eu estava revendo essa obra, e é muito interessante porque cada vez que eu releio é outro livro, é outra conversa. É impressionante, meu Deus, eu não lembrava dessa perspectiva que eu estou enxergando hoje. E aí veio a música na minha mente, assim, da oração de São Francisco, né? E a gente vai para esse lema da caridade, que é esse amor em movimento que a doutrina espírita nos traz, e é muito poderosa a letra daquela música, né? A gente quando pensa, se a gente fizer um terço
do que ele propõe, a gente é um espírito muito glorioso. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Olha a fé que ele tem no ser humano. Quem de nós pensaria assim, né? Eu sou uma pessoa que onde houver ódio, eu vou levar o amor. Onde houver ofensa, eu vou levar o perdão. Onde houver trevas, eu vou levar a luz. Onde houver dúvidas, eu vou levar a fé. Ó. Olha que fé no ser humano. É muito importante a gente refletir sobre isso. E aí a gente pensa muito na caridade tão apregoada pela doutrina espírita, muitas vezes, num movimento muito externo. Muito externo. Que a nossa interpretação, muitas vezes, nos esquecemos de nós mesmos. E é importante a gente analisar que na condição humana que vivemos hoje, a gente não dá conta de ser mártir, né? De a gente se acabar para fazer o outro feliz, a gente não está dando conta não, viu? Paulo deu, né? Pedro deu, todos eles deram. A gente não é Joana de Ângeles, Joana de Cusa, a gente não é Mana, a gente não é André Luiz, a gente não é esse povo não. A gente precisa saber quem a gente é, com muita humildade, para saber o que a gente dá conta de fazer. Porque acreditando que a gente está fazendo o melhor, dando tudo para o outro e ficando sem, a gente se acaba. Não tá bom não. E não é isso que a doutrina espírita nos ensina sobre o amor. Porque quando a gente pensa em eu dar tudo que eu tenho para o outro, eu estou dando o que eu não tenho, né? Isso é um excesso. E todo excesso é desequilíbrio. O que é equilíbrio? Amor, o amor é equilibrado. Quando eu tenho medo de amar de novo, é porque eu amei em excesso. Eu amei em apego. Eu amei em desequilíbrio. Se eu amadureço a minha forma de amar e eu amo de forma equilibrada, eu não tenho mais medo. Ainda que o outro não seja como eu esperava, ou mesmo como eu entenda que eu merecia, a minha consciência é tranquila de que eu fiz a minha parte, de que eu fui honesto ou honesta naquela relação, e que se o outro ou a outra não teve condições ainda de reconhecer o meu valor, ele ou ela que vai se cuidar, né? Porque eu estou bem comigo, vou sofrer, vou sentir, claro, mas eu vou trabalhar para não me acabar. Porque se eu dei amor, não me destrói, me sensibiliza, mexe comigo, porque a gente ainda não está naquele status lá em cima, né? A gente está trabalhando para isso, vou sentir, sabe aquele enverga, mas não quebra, né? Me abala, mas não me destrói. Então, se eu tenho tanto medo de me permitir, é porque eu não estou bem. Então, quando eu começo a dar demais, há em mim uma descompensação. E não é isso que a filosofia da doutrina espírita nos propõe. Se a gente é cristão e nós somos, né, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. A gente vai chegar num nível que a gente vai tirar tudo que tem e não vai fazer falta, não. Porque a gente tem. O que é que a gente vai ter quando a gente for um espírito angélico, um espírito puro, amor e dá e sobra? E só o que vai importar para a gente é o sentimento, é energia, é essência. Mas hoje a gente ainda vive na era da plástica, né? Em que a gente ir para uma mesa de cirurgia estando saudável, correndo risco, é mais importante do que a nossa essência. Eu digo isso sem crítica a quem faz plástico. Assim, eu estou falando de excessos. Quando eu vou para excessos, né? Tem mulher que não tem busto nenhum. Aí a pessoa não voltasse, não ia ter nada. E sente resgatada a sua feminilidade. Fez uma coisa ali equilibrada e que sorri pro resto da vida com aquilo ali. Mas existem pessoas que vivem em função disso. E eu acompanhei uma situação muito mais grave essa semana. Uma mulher que nunca quis fazer plástico. Mas o marido se separou e disse: você desse jeito não quero. Pois foi fazer, por causa do marido. Olha que violência. Percebe? É disso aqui que eu estou falando, tá? Não está fazendo crítica nenhuma, não temos esse direito. Se eu começar aqui a fazer crítica, eu não estou seguindo o que a doutrina nos orienta, né? Eu não estou sendo cristã, ok? Então, assim, estou falando de auto-amor, de instinto de autopreservação, né? De você se submeter a um processo agressivo como esse, que é agressivo por causa do outro. Olha como minha autoestima está sofrida. Estou prestando
ser vista na alma, não na minha plástica. Entende? Então, quem quiser fazer é seu, vai lá. Mas só se observa, o que é que te motiva? É por mim, não é pelo outro. Para a gente conseguir equilibrar, porque o outro nunca deve ser maior do que eu na minha vida. A gente pensa que ser cristão, que ser humilde é a gente ser subjugado ao outro. Ser humilde é amar, é servir. Né? A gente vai ver muita orientação. Silencia, ora e serve. Mas não diz subserve. Não diz para a gente ser subserviente, para ser subordinado, controlado ou manipulado. Isso é baixa autoestima e a gente precisa cuidar. Baixa autoestima é falta de amor próprio. É amor próprio comprometido. É achar que eu não sou amado ou mesmo que eu nem mereço ser amado. Receber amor, olha que forte, não é? Olha que pesado. Em algum momento a gente pode passar por isso. Tem gente que tem isso na sua base, muitas vezes ou porque acredita que não foi amado por um dos pais, ou porque foi super protegido e se acha um incapaz, um inútil e não merece nada. Ou você normalmente tem uma autoestima boa, mas passa uma situação, um trauma que te deixa um pouco abalado e precisa ser visto. Então, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo não é brincadeira não. Porque eu só dou conta de ser bom para o outro. A maior caridade que eu posso fazer ao próximo é amar a mim mesmo. E amar a mim mesmo é respeitar os meus limites. Respeitar os meus limites não é encurtar os limites. Não é achar que eu não dou conta de fazer o que eu dou conta de fazer. Né? A gente respeitar qual é o meu limite. Então a doutrina vai nos orientar a amarmos no limite das nossas forças. Deu o limite da minha força, meu limite eu parei. Ah, mas a casa espírita está crescendo. Aquele de minha coluna disse não. Né? Minha necessidade de reparar o som nessa semana está um jeito que eu fiz um trabalho extra e não está. Eu gostaria muito. Olha, se fosse na próxima semana eu poderia. Hoje eu não estou bem. Ah, mas eu gosto tanto de fazer tal trabalho. Às vezes, a gente sabe que essas dores vêm para atrapalhar o trabalho, tá? Então, só poderá ver a Deus aquele que tem puro coração. Quanto mais eu trabalho no meu coração, eu vou saber se essa dor realmente é minha, se é uma influência externa para atrapalhar o trabalho da casa espírita, tem esse aspecto também. Ou seja, tudo precisa ser analisado. Tem gente que está péssimo, mas vai para a campanha do quilo, carrega peso e volta pleno, não sente uma dor. Amor. Né? O amor resgata a gente, o amor salva. Porque fazer a campanha do quilo faz sentido para a pessoa. Dá sentido. E a vida só existe para a gente só continua aqui nesses desafios quando a gente encontra o sentido da nossa vida. E quando a gente pergunta, a maioria das pessoas não sabem responder qual o sentido da sua vida. Porque a vida tem um sentido que a gente dá. Qual o sentido da minha vida? Um monte de gente se desespera assim, ai meu Deus, quando eu pensei nisso, eu não sei, calma, temos tempo. É importante lembrar que o sentido da vida ele muda sempre, tá? Não é um sentido só, muitas vezes, né? Se a pessoa tem 16 anos, o sentido está focado em passar no vestibular no momento. Né? Se formou na faculdade, o sentido está no primeiro emprego. Então o sentido da vida vai mudando. Então a gente precisa sempre, de vez em quando, revisitar a nossa mente, o nosso coração. Qual é o sentido da minha vida? O que é que eu quero para mim? Tem gente que está vivendo no sentido do medo. O sentido da minha vida tem sido um medo paralisante, como o medo de amar, como o medo de se permitir ser amado. Estamos cada vez mais isolados, tristes, deprimidos e recorrendo, lamentavelmente, às portas do suicídio. E quando a gente vai conversar, a dor é a mesma. Não me sinto amado, não me sinto amparado, eu me sinto sozinho, eu me sinto sozinha. Porque a gente acha que é um charme ficar jogando com o outro, fazer de conta que não vive, fazer de conta que não quer, fazer de conta que... Jogo. A gente está morrendo, viu? Alerta de spoiler está nos destruindo, jogar. A linguagem cristã não é de jogo, é de amor. Agora, claro, temos o bom senso, né? Se a outra pessoa não está lá muito interessada, a gente também não vai ser
chegar se explicando, presta atenção. Isso é amor. Né? Se eu reconheço meu valor, não, tá aqui, o outro ali organizando essa estrutura do amor. Mas a maioria das pessoas que estão sofrendo estão jogando, estão fazendo curso de como ser mais esperto do que a mulher, de como a mulher ser mais esperta do que o homem. Se você aprender 5 técnicas, esse homem nunca vai deixar você, essa mulher nunca vai ser. Presta atenção, né? Um aprisionamento. Antigamente o povo fazia macumba, agora estão fazendo esses cursos aí para aprender o povo. Né? Tá tecnológico esse negócio, tá moderno, né? Então fazia aí umas amarrações, veja, quanto abaixo da autoestima, quanto aprisionamento. E muita gente faz mesmo. Quantas pessoas estão infelizes em seus casamentos e se sentem amarrados, não conseguem sair. Tem uma amarra psicológica, uma amarra emocional. Então eu me sinto tão infeliz e tão pouca coisa que eu acredito que só vai ficar comigo alguém na lei do apulso, com técnica, com estratégia, com manipulação de culpa, né? Jogando culpa na pessoa se você vai deixar isso, aquilo, outro. Olha quanta infelicidade eu construo para mim e quanta infelicidade nesse sentido eu levo ao outro. Quando eu coloco o amor, aí tudo muda. Fica leve para mim, fica leve para o outro. Só fica quem quer ficar, ou seja, eu lido com a realidade, não com a maquiagem, não com as plásticas emocionais, né? E eu só fico onde eu desejo ficar. E faz parte, de vez em quando, intercalar o momento de não se relacionar com ninguém, no sentido casal, né? E de ficar só. E dar conta de ficar só, porque se você não se aguentar, quem vai, né? Porque se eu não me curto, se eu não estou gostando de ficar sozinha ou sozinho comigo um pouquinho, como é que eu vou ter essa expectativa no outro? Então, quando a gente pensa na coisa do amor, de a gente exercer o amor e colocar esse amor em prática, como Jesus nos orientou, e Joana de Ângeles é impressionante como ela vai sempre fazer o contraponto com tudo que tem no Evangelho, no sentido terapêutico. Ela traz Jesus numa perspectiva iluminadora, né? Tem um capítulo que fala bem e mal, do bem e o mal. Então, como a gente tem permitido a ausência do bem, pelo tal do medo, pela tal da ansiedade, pela insegurança, pela falta de fé, pela destreza. Como que a gente pode, de uma forma prática, elaborar esse amor e fazê-lo existir? Ainda a gente refletindo sobre a canção do Francisco de Assis, sobre essa oração, na verdade, né? Se eu pensar onde houver em mim o ódio, que eu leve o amor. Onde houver em mim a ofensa, que eu leve o perdão. Porque a gente acha que levar é só para o outro, mas eu tenho que levar para mim mesmo, trazer para mim, né? Eu estou precisando, onde houver dúvida, naquele momento de dúvida, será que Deus existe? Será que vai dar certo? Será que vai ter jeito? Onde houver em mim dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver em mim erro, que eu leve a verdade. Olha, mas eu estou errando, como é que eu vou levar a verdade? Refletindo, meditando. Qualquer situação que estejamos em dificuldade, se a gente colocar o amor, a coisa muda. Por exemplo, eu estou vendo uma situação que eu estou muito pressionada. Minha criatura está me abusando tanto. Isso é um relacionamento abusivo. A pessoa quer ser ouvida o tempo todo. Uma pessoa aqui falando 3 horas seguidas, ininterruptamente. Se eu respiro, parecendo que vou falar, incomoda. Eu saio daqui, Jesus. No começo eu estava, né? Eu digo, meu Deus, quanta carência, quanta necessidade. Senhor, obrigado pela oportunidade de servir. Estamos aqui, depois, meu amigo, olha. Foi entrando no limite, ladeira abaixo, não dei conta não. E eu fui entendendo, né? Uma certa manipulação, a culpa e a coisa. Fui ficando com abuso. Fui entendendo um abuso, fui ficando abusada. E isso que eu faço é a coisa me dominando. Eu quero ser cristã, eu não tá bom esse negócio. Tá desequilibrado aqui o negócio. E aí eu fiz uma prece. O Senhor me ajuda aqui a ser cristã, porque eu estou com vontade de dizer uma coisa assim, bem antipática. Aí eu disse, olha, de fato, tudo isso aí está acontecendo, mas você está botando abuso no abuso. Coloque amor, que você resolve. Isso foi bonito, né? Eu não consegui praticar não, você disse isso. Passei o final de semana, eu disse, Senhor, cadê o amor?
uso porque tá demais. Né? A pessoa já entendeu, já estou fugindo de todas as formas, a pessoa está criando 1000 atalhos. Mas eu entendo, inconscientemente eu acabei gerando sentimento de escassez. Né? E quando o outro sente que está perdendo, é que ele vai atrás mesmo. E aí sufoca, né? Eu disse, Senhor, arruma aqui um amor. Então, assim, onde tiver ódio, que eu levo amor, graças a Deus, não é o caso ódio, que eu levo amor. Então, como é que eu levo? Refletindo, meditando, fazendo evangelho, buscando a gente se conectar com coisas que me permitam trazer uma fala que eu consiga dar limites a uma situação de forma cristã. Se o outro não entender, aí é uma questão dele, mas eu tenho consciência que eu fiz a minha parte, porque por enquanto eu estava fazendo. Estava ruim, sufocada, pressionada, me sentindo muito desrespeitada, inclusive, né? No meu tempo, nas minhas necessidades. Então, é colocar, é levar de onde? De Deus, da espiritualidade, da minha centelha divina. A gente precisa lembrar que tem um centelha divino, que Deus está em todo lugar, ou seja, o amor está em toda parte, está dentro de nós de fato. Só que às vezes a gente se julga tanto que a gente acha que a gente não consegue. Ah, porque eu não presto mesmo, ou como a gente se judia. Ah, porque eu não estou valendo nada não, né? Mas veja a perspectiva, Senhor, ajuda aqui que eu estou abusada. Resolver. Oh, meu filho, você está botando muito abuso, eu entendo seus motivos realmente. Saia da situação. Mas sai colocando amor que a coisa melhora, né? E aí eu disse a vocês, ó, isso foi esse final de semana, por que eu não consegui ainda? Porque eu estou trabalhando a fé, porque está tão abusivo que é como se eu não acreditasse que vai resolver. Aqui eu sei, aqui eu estou ligeiramente angustiada, né? Qual a angústia? De ser muito anticristã. Você só um pouquinho, eu estava aguentando. Eu ser muito anticristã, porque eu não sei, mas eu disse, me perdi aqui, o que é que eu faço, né? Então eu comecei a mudar um pouco a fala, a forma de dizer não posso, não tenho tempo, desse jeito não está funcionando. Eu fui mais maleável, não só na fala, mas no que eu emiti no sentimento. Porque existem situações em que a gente quer resolver da melhor maneira, a gente procura as melhores palavras e não resolve, porque a gente não procurou os melhores sentimentos. E o outro capta, o outro sente. Ainda que inconscientemente, ele pode não saber por quê. Não, a pessoa não lembra disso, não pediu, mas não sei, faltou alguma coisa. Faltou amor, faltou sentimento. A gente vive, a gente faz as coisas a gente e acha que o outro não está entendendo. As pessoas entendem a nossa vibração, entendem que a gente tem limite. Ele pode não saber explicar, mas sabe que coisa boa não veio ou que coisa boa veio. Né? Às vezes tem pessoas que estão muito mal, como no caso da depressão. Mas ela não está mal comigo. Então eu fico perto dela e me sinto bem. Porque comigo não tem desamor. Mas se é a pessoa que está em questão com o problema, a pessoa chega ali perto, não me sinto bem. Ou conectou com alguma coisa que era da própria pessoa também, né? Porque a gente tem uma maneira de botar uma culpa no outro, né? E Joana vai dizer que culpa não existe. Culpa não existe. Até no dicionário diz que joga fora. O que existe é responsabilidade. Eu sou responsável pelo que eu fiz, eu sou responsável pelo que eu faço. Eu não sou culpado. Porque todas as vezes, em todos os momentos da nossa vida, é importante que saibamos, todos nós damos o melhor que nós temos a oferecer. Ah, mas era que eu bati tanto meu menino quando era pequeno, mas você não achava que era o que resolvia? Era o melhor que você tinha para dar. Então não se culpe. Assuma a responsabilidade. E se hoje tem algum trauma, você fez parte disso, mas você não teve culpa. Porque era o melhor. Ah, mas eu perdi a paciência fácil. Mas você sabia não perder a paciência naquela época? Não, eu até tentava. Então você não tem culpa. Você tem responsabilidade. E qual é a diferença? Na culpa há desamor. Quando eu me culpo, eu estou me punindo. Eu não estou me acolhendo, não estou me respeitando, não estou me amando. Por isso Jesus, quando aqui esteve encarnado e ele em espírito como ele está, não culpa ninguém. Jesus não fez o que a gente faz, de levantar o dedo e apontar onde você está errado. Isso é coisa ridícula aqui da gente. Quando a gente ama, a gente não se pune, a gente não se culpa. Quando a gente ama, a gente assume a responsabilidade, porque só assumindo a minha responsabilidade
responsabilidade, eu consigo mudar, transformar o que eu fiz e trazer mais qualidade de vida e melhorar a vida de alguém que eu tenha machucado. Olha, mas se eu cometi um aborto, e aí? O Nivaldo diz, olha, procura uma criança para adotar, mas não tenho vontade de adotar, beleza, respeite, veja se você tem identificação de fazer algum trabalho com criança, evangelização infantil, trabalho na rua, enfim, veja o que o seu coração pede, assuma essa responsabilidade e quando eu for fazer, não faça por obrigação, faça colocando amor. Olha, mas ainda não tem, vai procurando, vai procurando, com a hora a gente encontra, né? Porque na verdade todos temos. O que nós não temos muitas vezes é a coragem ou a experiência de acessar as nossas emoções. Nós temos, que a gente vê todo mundo da mesma criação, que é o amor. Então tá aqui, tá? Mas muitas vezes por medo de sofrer, eu vivo uma vida muito focada, baseada no racional, evitando o emocional. E no livro dos Espíritos vai nos dizer que a razão e o instinto são dois tipos de inteligência. A gente não só tem um tipo de inteligência, não é só a razão. Nós temos as duas. Por que a gente tenta usar só uma? Temos duas, vamos usar as duas. E diz mais. Acho que é a questão 247, não lembro bem. Se o ser humano, se o homem seguisse seus instintos, não erraria. Olha para isso. Não se desviaria do caminho. Isso é muito psicanalítico, isso é muito freudiano, né? O instinto, o inconsciente. Se nós seguíssemos os nossos instintos, não teríamos sofrimento. E a gente foge. Quantos de nós dizemos, rapaz, bem que senti uma coisa que não era para fazer, mas eu fui racional, porque eu acho que isso aqui é bobagem, ó, que engano. Fui lá e fiz, mas se eu tivesse ouvido minha intuição, que pode ser intuição e pode ser inspiração, né? Inspiração é quando aí vem de fora, inspiração dos espíritos. E intuição é quando eu reúno em mim todo o conhecimento que eu tenho de forma inconsciente e aquilo ali vem uma mensagem para mim, né? Então, intuição e inspiração se misturam quando a gente fala em um, muitas vezes está falando nos dois, ou no outro, né? Então, nós temos dois tipos de inteligência. E no instinto é que está o amor, que a gente foge. Olha como a gente foge. Né? Então, de que maneira nós podemos materializar? No final da obra, lá no finzinho, né? Vai dizer assim: diante, portanto, de qualquer situação, é necessário amar. Mas você não sabe como está sendo importante para mim eu ter dentro desse livro aqui e estar conversando com vocês, porque eu estava com óbvio. Então, está bem terapêutico. Desamado, você se sente desamado, se deve amar. Perseguido, é preciso amar. Odiado, torna-se indispensável amar. Algemado a qualquer paixão dissolvente, olha o que a gente falou dos medos e dos traumas, que não é amor, é apego, paixão dissolvente. Essa Joana escreve bonito demais, né? Porque não é assim? Você se sente dissolvido, machuca, me dissolver. Você pode pegar a expressão que eu já vi. Algemado a qualquer paixão dissolvente, a libertação vem pelo amor, não pelo afastamento, como a gente faz tantas vezes. Quando se ama, se é livre. Quando se ama, se é saudável. Quando se ama, se desperta para a plenitude. Quando se ama, se rompem as couraças e os anéis que envolvem o corpo e o espírito se movimenta, produzindo vida e renovação interior. O amor é luz na escuridão dos sentimentos tumultuados, apontando o rumo. O amor é bênção que luariza as dores morais. Luariza, coloca a lua, né? Ai, Joana linda. O amor proporciona paz. O amor é estímulo permanente. Gente, o amor é estímulo permanente. Uma vez que a gente entrar de verdade nessa história de amar, é permanente, é para sempre. Depois a gente conhecer, não marca mais. Somente, portanto, através do amor, é que o ser humano alcança as fomeadas da evolução, transformando as aspirações em realidades
que movimenta na direção do bem geral. O amor de plenitude é, portanto, o momento culminante do ato de amar. Desse modo, através do amor, imbatível amor, você se espiritualiza e avança na direção do infinito, plenamente realizado, totalmente saudável, portanto, feliz. Do fundo do meu profundo coração, do máximo do amor que eu aprendi a desenvolver na minha vida, eu desejo muito amor na vida da gente, muita coragem para amar. Quando a gente tiver medo de amar, que consultemos o nosso coração, consultemos o nosso instinto, peguemos um evangelho segundo o Espiritismo. Não acho que gastar 3 minutinhos no meio do dia, assim, fora do culto do lar, para ler é perder tempo, é investir tempo. 3 minutos, às vezes 5 minutos. Respira aqui, abre, dá uma lida. Ah, mas esse tema não tem nada a ver com o que eu estou passando. Será? Será que não é só você agitado demais sem entender que aquela mensagem está bonitinha para você? Então, o que vier, acolhe com carinho, porque quando a gente se permite se entregar ao amor, eu não tenho notícia de quem tem se arrependido. Então, que a gente consiga, de verdade, como diz Kardec, sermos hoje melhores do que ontem e amanhã melhores do que hoje. Muito amor e muita paz. Gratidão. Érica, muito obrigada. Gratidão. Nosso abraço a todo o pessoal, a todos os colaboradores da CF, né? E realmente o amor é lindo. O amor é lindo, né? A gente ainda não queria amar, mas o amor é lindo. A gente vai passar a fazer divulgar algumas coisas, alguns programas da gente aqui, né? Da GEDAR, algumas atividades. Nas quartas e sextas, a gente tem as palestras públicas, que é das 20 às 21 horas. Nas terças, nós temos um trabalho de mentalização, que são para aquelas pessoas que estão com problemas depressivos, problemas de saúde, né? A gente tenta, né, através de um grupo, mentalizar para que a a espiritualidade possa ajudar. Nós também temos nossas redes sociais, né, que é o Instagram, Facebook, YouTube. Temos a campanha do alumínio, onde a gente reverte, as pessoas trazem latinhas, alumínios, panelas que não usarem mais, para que a gente possa reverter para as nossas despesas aqui da casa. Nós temos sócio contribuinte que puder ajudar, a gente, de alguma forma, seja de qualquer valor, mas para que a gente possa também reverter isso para pagar as despesas da casa, luz, água, aluguel, nossas coisas todas. Nós temos uma campanha do Solidário, que a gente faz no último domingo do mês, e a gente arrecada também alimentos, né? Que seja água, suco, material de limpeza, creme dental, toalha, essas coisas todas que a gente distribui para o pessoal de rua. Okay? Nós temos só gratidão. Isso não foi uma palestra, isso foi uma terapia, né? Também informar que o passe é coletivo na hora da prece. Ou seja, leve o pensamento, se concentre e peça toda ajuda que necessária quando tiver feito a prece. E agora a gente vai passar para eles fazer a prece final. E tem uma aguinha lá no finalzinho para terminar a prece.
diante do banho de luz que recebemos essa noite, com sentimento de gratidão, damos por encerrados os trabalhos, pedindo à espiritualidade amiga que aqui se encontra em trabalho incessante, que cada um aqui, nesse momento, seja visitado no seu interior, que cada palavra dita essa noite, essa convocação ao amor puro, seja uma constante no nosso coração, que possamos levar em prática, e colocarmos em prática no nosso dia a dia o que aqui foi escutado, o que aqui atingiu a nossa mente, atingiu os nossos corações, que possamos voltar aos nossos lares com muita paz e harmonia, e que a luz do Cristo, nosso modelo e guia, esteja presente a cada instante em nossas vidas. Que assim seja.